Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a classificação do Leão para a grande final da Copa Sul-Americana 2023. Venceu o Corinthians por 2-0 no Castelão, diante de mais de 60 mil torcedores que fizeram uma grande festa linda da torcida do Leão, empurrando o time do início ao final da partida. E o Leão venceu aí com gols do Pikachu e do Tinga e está na grande final. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram aí nos debates, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, repercutindo aí a classificação do Lion. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Retornou e depois esse trabalho que vive um novo momento, um novo capítulo com o Juan Pablo Vojvoda, e que traz o Fortaleza aí a esse momento de uma final sul-americana. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a história é de sucesso, a história é de dar orgulho. Parabéns aí a toda a comunidade do Fortaleza, toda essa torcida do Lion. Além disso, se tornou um clube simpático e querido para todo o Brasil. Tenho certeza que, a exceção da torcida do Ceará e do Ferroviário ali e tal, o Brasil inteiro vai estar torcendo pelo Fortaleza no dia 28 contra, provavelmente, a LDU. Quero aproveitar a sua fala, a sua lembrança dessa caminhada, né, do Fortaleza desde a Série C, para a gente colocar na nossa tela do F360 um pouco, ou um resumo dessa caminhada, também para o professor falar, para o André falar também. O rugido está cada vez mais alto. Nosso amigo Madeira, o nosso sonoplasta, se você tiver um rugido de um leão, você coloca daqui a pouco, logo depois de eu ler essa tela. Vai trabalhar, hein, Madeira? Vai procurar. De preferência o Rei Leão da Disney. Pode ser o Rei Leão. Do Mufasa, Olha aí os feitos desde 2017. Vice da Série C e acesso para a Série B 8 anos depois, né, Eugênio? Como você dizia. No ano seguinte, 2018, Fortaleza foi campeão da Série B e retorno para a Série A, e voltou para a Série A, exatamente. No ano do centenário. Com o Rogério Ceni, né? 2018 com o Rogério Ceni. Ganhou a Série B, voltou para A. 2019, ganhou a Copa do Nordeste e ficou em nono no Brasileiro. Olha só, voltou para a Série A e já ficou ali na primeira parte da tabela. Muitos clubes voltam e caem no ano seguinte, não é verdade? Ou disputam para não cair. 2020, estreou na Conmebol Sul-Americana. 2021, quarto colocado no Brasileiro, vaga inédita na Libertadores. 2022, campeão da Copa do Nordeste, de novo. Oitavas da Libertadores, chegou no mata-mata. Muito legal a gente analisar, ver essa evolução de um time, como o Eugênio colocou, que aposta na organização, investimento em estrutura, investimento em elenco, continuidade de trabalho, de comissão técnica, mesmo em momentos difíceis, quando estava lutando para não cair no ano passado no Brasileiro, não demitiu seu técnico. E 2023 está aí, primeiro nordestino a chegar na final da Sul-Americana. Temos o rugido ou não temos, Madeira? Aumenta esse som aí. Tá bom. Boa! Lembrando que essa quarta colocação de 2021 é quase um título moral. Porque os três primeiros colocados são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Preciso dizer mais alguma coisa? Na prática, o Fortaleza só ficou atrás da turma que tem um budget, né? Tem grana para gastar, muito mais do que todo mundo. É muito mérito desse trabalho que começou, trabalho planejado, né? Fortaleza merece uma música, Donk. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Que maravilha viver no futebol brasileiro, né? Que seja exemplo, que você só colhe quando planta. Você está vendo um monte de time grande, inclusive o adversário do Fortaleza, só preocupado em colher. Só se fala da colheita, de um bom jogo, de um título, fechado com título, ficar no azul vendendo o jogador, mudanças estruturais, que é bom. Clubes com mais condição que o Fortaleza não pensam em fazer. É um exemplo.
um exemplo para o futebol brasileiro. Eu colocaria talvez até como o maior exemplo do futebol brasileiro na atualidade. Para mim, a história mais bonita que a gente está vendo hoje do futebol brasileiro, ainda que a gente nos últimos anos viu Palmeiras e Flamengo sendo hegemônicos, mas dentro do que tem à disposição, da questão que a gente já falou, da diferença da quantidade de dinheiro que você pode fazer pela quantidade de torcedores que você tem. E o Fortaleza não explora o preço de ingresso, pelo contrário, segue muito popular, acessível para a sua torcida. Não é que está nadando nesse período de glórias e está se aproveitando disso para ganhar mais dinheiro do torcedor. Eu bato sempre na tecla e acho que é sempre importante ressaltar. Fortaleza tem a questão geográfica, que sempre é uma dificuldade ainda maior e mesmo assim consegue driblar essas coisas. E uma coisa que você falou, professor, na abertura, que eu gosto muito, foi muito legal que os gols foram do Pikachu e do Tinga. Porque a gente está falando de um time muito coletivo. A gente não está falando de destaques individuais, cada um pode ter o seu favorito. A gente tem, por exemplo, o Caio Alexandre, que foi muito exaltado pelo Zé Elias durante a transmissão, e eu acho um senhor jogador, apesar de só ter 24 anos, mas está falando de um coletivo muito forte. E aí você está falando de caras que estavam lá atrás. Eu sei que a gente ainda vai falar muito para o Corinthians, ainda depois do lado do Corinthians, mas quando a gente olha aquela tela, para mim é muito simbólico o dado de 2017, da Série C, porque ele ganhou ontem do time que era o campeão da Série A em 2017, 6 anos atrás. O Corinthians era campeão de 2 dos últimos 3 títulos do Brasileiro naquele contexto. Então, ontem, para mim, mais do que a vitória do Fortaleza nos 180 minutos, foi a vitória do futebol. Assim, tanto do que é proposto de ideia, de continuidade, quanto de planejamento, quanto de gestão. A gente está falando de 6 anos de diferença. Desde que o Corinthians saiu do topo do Brasil, o Fortaleza saiu lá do 3º escalão do futebol nacional e consegue vencer o Corinthians assim, de forma incontestável. A gente pode falar que o Fortaleza hoje é melhor que o Corinthians, dentro de campo, fora de campo, ao longo da temporada inteira. Tanto que a gente ainda vai ter mais o Brasileiro, o Fortaleza jogou o Brasileiro, a Sul-Americana vai ter a final e muito provavelmente vai terminar muito à frente do Corinthians também no Campeonato Brasileiro. Você exaltou esse lado coletivo, né, do futebol do Fortaleza, do time organizado pelo Juan Pablo Vojvoda, e citou os autores dos gols. A gente tem uma tela para falar um pouco da história. Eu lembro do Pikachu muito criticado na época do Vasco da Gama, teve bons e maus momentos, saiu ali meio em baixa do Vasco, né? Mas olha aí a história. Vou começar pelo Pikachu ali embaixo. Chegou em 2021 no Fortaleza. Foi para o Shimizu do Japão em 2022, né? Emprestado, voltou em 2023. Artilheiro da era Vojvoda, com 38 gols o Pikachu. Sem ser titular absoluto. Não é, professor? Hoje ele é reserva. Pois é. Jogou ontem, provavelmente, porque o Marinho não podia. Isso. O Tinga, segunda final? passagem no clube, ele começou em 2018. De lá pra cá, 267 jogos, 20 gols e 8 títulos. Entre eles, 5 vezes campeão estadual, 2 vezes campeão do Nordeste, da Copa do Nordeste, e 1 vez Série B. Professor Celso. Não, é um baita trabalho planejado e o futuro também é promissor, hein? O Fortaleza traz, em vez de ficar correndo atrás de um mecenas, como muita gente faz, o Fortaleza até teve momentos de mecenato também. Num outro acesso era o pessoal da Tecelagem Santana, que fazia ali a publicidade e injetou dinheiro naquele primeiro acesso com o Clodoaldo, aquele time que ficou pouco tempo na Série A. Mas agora o projeto é muito mais sustentável. Deem uma pesquisada aí, dá um Google aí nas matérias sobre o tipo de SAF que o Fortaleza está propondo. Também é uma SAF diferente. Não é a questão do mecenato. É a questão da participação até muito parecida com o sistema associativo. Então, tem muito boas ideias, né, do presidente Paz. E outra coisa também, a relação dele com torcidas organizadas. Outra coisa é se ressaltar. 2 torcidas que brigaram entre si. Ele teve a coragem de cortar os laços com essas torcidas organizadas. Foi até elogiado pelo rival Ferroviário em redes sociais por conta disso. Fortaleza tem sido pioneiro em muitas coisas do futebol brasileiro. Sobre o Tinga que a gente está vendo ali, né, e o Pikachu, né, o curioso é, eu fui descobrir, para mim, o Tinga em 2019 no Fortaleza, né? E aí, naquela ocasião, eu comecei a elogiá-lo e recebi várias mensagens em resposta nas redes sociais. Esse Tinga não joga nada, passou aqui no Bahia, não jogou nada, passou não sei aonde, não foi bem, e não sei o que. Eu falei, gente, mas eu estou gostando do Tinga. E ele deu essa volta por cima, né? Se ele chegou lá desacreditado no Fortaleza, ele hoje é um dos símbolos desse time. O jogador, imagino eu, mais antigo desse elenco,
e que é muito sólido. Joga como lateral, joga como terceiro zagueiro e chega bem ao ataque. Não é porque fez o gol ontem, não. Ele chega constantemente ao ataque, chega com força. Então, e o curioso, né, de você colocar ali o Pikachu junto com o Tinga é que quando o Pikachu chega para o Fortaleza, teoricamente ele vai para disputar a posição com o Tinga. Que ele era lateral direito e o Tinga fazia essa posição. E os técnicos conseguiram muitas vezes encaixá-los. Às vezes com o Tinga fazendo um terceiro zagueiro e o Pikachu de ala. No caso atual, com o Pikachu jogando mais à frente mesmo, como um meia atacante pelo lado direito, né? Ontem no lugar do Marinho. E o Tinga vindo por trás. Então eles acho que se entenderam bem, se encaixaram e deram esses 2 gols ontem, decisivos, né? Fundamentais para que o Fortaleza passe adiante. São 2 ícones desse momento histórico do Fortaleza e que com certeza vão estar gravados aí para sempre na história do clube. Só para a gente, já a gente vai falar do Corinthians, vamos falar da confusão na chegada do Corinthians ao hotel ontem em Fortaleza, a repercussão, presidente do Ilho descendo para falar com torcedores, já. Antes, eu só queria que a gente falasse um pouquinho do jogo. Falamos muito dessa história, dessa caminhada do Fortaleza, a festa da torcida. O jogo de ontem, o merecimento, o que o Fortaleza fez para cima do Corinthians no primeiro tempo, já praticamente... É um vareio, Abel. Por favor. A palavra que resume é essa. Um amasso. Foi um vareio do Fortaleza em cima do Corinthians. O Corinthians teve uma chance no jogo, que foi uma boa jogada até, construída de pé em pé, que deixou o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro do Fortaleza, que saiu muito bem, o João Ricardo abriu os braços, diminuiu o raio de ação, fez a defesa, no rebote até ela sobrou pro Rojas, que só fez isso no jogo, estou a bola para fora. Fez mais nada no jogo. Eu falava aqui, Rojas eu não escalaria. Falei ontem, você é minha testemunha. É verdade. Mas tirando isso, no primeiro tempo foram 12 finalizações do Fortaleza. E o curioso do jogo é que muitas delas eram bloqueadas pela defesa do Corinthians. Elas não chegavam ao Cássio. Eram bloqueadas. Mas no segundo tempo não deu para segurar. O Fortaleza voltou ainda mais intenso, mais forte, empurrando o Corinthians, pressionando. O lance do gol do Pikachu é um lance da insistência. Tem uma jogada que a gente já mostrou aí nos melhores momentos, no primeiro tempo, que é um tiroteio do Fortaleza para cima da defesa do Corinthians, a bola bate aqui, rebate, volta, bate, rebate, volta. O lance do gol é mais ou menos uma reedição dela, só que jogada de disputas aéreas, né? São 3 ou 4 disputas individuais dentro da área até que o Pikachu consegue girar em cima do Fábio Santos e ficar de cara para o Cássio fazer o gol. É o gol da persistência, da luta, do abafa. Assim, é esse lance que está passando aqui atrás. Ó. Esse é o lance do tiroteio, né? Que eu falei. Bola bate e volta. De muito equilíbrio psicológico também, né, Eugênio e companheiros? Porque agora, tudo bem, à luz de tudo que aconteceu, a gente vê um vareio no total. Mas depois de um primeiro tempo em que o Fortaleza não conseguiu o principal, não conseguiu o incisivo, e aí a gente sempre falava daquela coisa, sobrou para o Corinthians a camisa, a tradição, aquelas coisas do time mais consistente historicamente contra um time que precisava fazer o seu gol. Fortaleza poderia ter se perdido nos seus nervos, no gol que não saía, ao contrário. O começo do segundo tempo, em 10 minutos, o Fortaleza resolve o jogo como todo time de futebol hoje em dia tem que resolver seus jogos, jogando bola, jogando um ataque, sendo incisivo. Então tá aí, pessoal, foi mais um debate aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 2-0, Fortaleza classificado para a grande final, Leão do PC, maior do Nordeste, fazendo história. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.